bem, você acabou de estudar a parte da literatura. Agora vai entrar no conjunto de slides em que vamos abordar a parte da teologia do Evangelho de Mateus. Talvez pudesse falar a teologia mateana, porque há uma particularidade muito grande na reflexão teológica que Mateus efetua no seu Evangelho. Particularidade esta afirmada pela situação histórica que você já conhece e pela composição literária que acabou de conhecer. A soma mescla desses dois elementos transformam a teologia de Mateus em uma teologia bastante interessante na resposta que ele quer dar aos judeus que contestam a vivência da sua comunidade, centrada na fé em Jesus Nazareno, confessado como o perfeito intérprete da tradição mosaica e aquele portador da promessa messiânica do reinado de Deus. De tal modo isso é importante para essa igreja, esta fé, que esta fé resultou em um evangelho. E esse evangelho resultou em uma missão. Mateus 28, versos 18, 19 e 20. Portanto, não se esqueça de ter isso em mente quando abordamos agora a teologia do Evangelho de Mateus. Vamos começar o estudo, então. Ora, vamos entrar agora na terceira parte, na qual vamos trabalhar a teologia do Evangelho de Mateus. Agora, precisamos ainda colocar algum pé na parte da composição literária do Evangelho. Por quê? Porque a teologia de Mateus, já dissemos na parte da história, tem muito a ver com as tradições judaicas. O Evangelho de Mateus é enraizado na vida judaica. Isso também diz respeito à forma como o judaísmo da sua época, e mesmo anteriormente, e daí em diante inclusive, transmitiu as suas tradições. Isso a gente chama de uma retórica judaica. Essa retórica tinha uma característica muito interessante. Por ser baseada na Escritura, as tradições eram transmitidas via comentários das Escrituras. Portanto, esses breves comentários à passagem escolhida das Escrituras hebraicas, elas tinham por propósito esclarecer o significado de palavras e o sentido delas, ou de textos da Escritura, à luz da nova realidade histórica dos ouvintes. A isto é chamado, então, Midrash. Ora, nós temos dois tipos de Midrash na retórica, ou no modo de comunicar as tradições judaicas, que são a Haggadah e a Halaká. A Haggadah tinha a ver mais com um perfil narrativo. Comentavam-se narrativas. Você tem, por exemplo da Haggadah nos capítulos 1 e 2 do Evangelho de Mateus. E você tem a Halaká, que eram comentários de textos jurídicos das Escrituras, e você tem exemplos de Halaká no discurso de Jesus do Evangelho de Mateus. Outra coisa também que aponta para a retórica judaica é o uso das Escrituras como fonte de cumprimento na vida de eventos ou de ações na vida de Jesus. Isso era comum entre os judeus, não se surpreenda com isso. Mateus não foi o único a lançar mão desse recurso. Os profetas do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, ou da Primeira Aliança, os antepassados, os pais dos judeus daquele tempo, se habituaram a ler eventos e ações históricas no seu texto, na sua escritura, e a vê-los como cumprimento da escritura. Então não é incomum que Mateus, por exemplo, em quase todo esse evangelho, ou pelo menos em passagens importantes dele, ele venha a ler a escritura nas ações e em eventos relacionados com Jesus. Por exemplo, capítulo 1 e o capítulo 2, veja aí quantos versículos ou quantos eventos estão vinculados às Escrituras, como que cumprindo as Escrituras. Segue-se o capítulo 4, capítulo 8, depois o capítulo 12, capítulo 13, depois o capítulo 21, e no capítulo 27, na paixão de Jesus, nós temos também o cumprimento da Escritura. Não se engane, isso tudo é proposital, é intencional no Evangelho de Mateus. Ele o faz, e esse interesse é um interesse bastante
teológico. Por isso que quando a gente pensa na organização literária, temos que pensar também na organização teológica. O Evangelho de Mateus foi de fato organizado entre um prólogo, que é o capítulo 1 e 2, e um fim, que é o capítulo 26, que são os capítulos 26, 27 e 28. Essa forma de organizar, ela tem uma finalidade teológica. E essa finalidade está ligada com os dois percursos com os quais o Evangelho vincula Jesus e a sua história, como você já percebeu, ligado por sumário e transição, sumário e transição. Primeiro, Jesus aparece ministrando na Galileia, depois ele aparece no caminho para Jerusalém. São dois percursos distintos e teologicamente importantes, um e outro. Eles são percursos que não apenas dão sequência aos acontecimentos, à história que é contada, mas também vão dando sentido e orientação teológica às ações e discursos de Jesus. Eles são cumprimento da Escritura. Portanto, você deve agora entender que, enquanto cumprimento da Escritura, e a forma de mostrar esse cumprimento, dessa maneira se constitui a teologia de Mateus. Nós temos em Mateus duas coisas muito parecidas com Marcos. Uma é o fortalecimento do lugar da Galileia, como lugar da revelação de Jesus como Filho de Deus. Ele assume isso de Marcos, fortalece isso no seu Evangelho, tanto que é na Galileia que Jesus reencontra seus discípulos após a ressurreição. E é da Galileia que os discípulos partem para a missão a todos os povos. Então não se esqueça de que há essa relação própria entre Mateus e Marcos. Agora, o que é próprio de Mateus? Algumas coisas são muito características dele. Como perceber algo que chamaríamos a teologia própria de Mateus? Simples. Naquilo em que é comum exclusivamente a Mateus. Observe, por exemplo, a ênfase que ele dá ao nascimento de Jesus e sua herança judaica. E como é que a Escritura é cumprida nos eventos do seu nascimento. Observe como Mateus mantém esse cumprimento da Escritura em diversos comentários redacionais, isto é, ao pé da narrativa que ele está contando, ou das histórias que ele conta com o famoso "isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura". Observe como os discursos de Jesus reinterpretam a tradição mosaica judaica e readapta os judeus, pelo menos a igreja de Jesus, a comunidade mateana, ao novo estilo de vida judaico. Então, este é um elemento importante na teologia mateana. Na teologia mateana, a gente encontra também certos indicativos ou personagens indicativos de um modelo de fé esperado por Mateus, fé esta em Jesus, o Nazareno, como aquele que interfere na tradição mosaica e readapta, reelabora na sua própria tradição messiânica, ou diríamos jesuânica. Para Mateus, a fé é uma fé na palavra de Jesus e uma confiança na sua pessoa. Portanto, você já observa como ele desloca Moisés e coloca Jesus no centro desta revelação de Deus. E o modelo desta fé, por exemplo, é sugerido naquela famosa história da cura do escravo do centurião romano. O centurião romano, você conhece a história, vai até Jesus e pede a ele que cure o seu escravo. Jesus diz que iria até a casa dele, mas ele recusa, dizendo: "Não sou digno que entre na minha casa". Então ele diz a Jesus: "Olha, se assim como eu ordeno meus soldados que façam algo e eles fazem, assim você também, se ordenar que a doença se retire, ela vai se retirar do meu escravo". O que é que Jesus diz? O que é que Jesus faz? Ele vira para a multidão e diz: "Não encontrei tamanha fé em todo o Israel". Ora, essa palavra de Jesus é praticamente uma palavra de Javé, do Senhor, no Antigo Testamento, na boca de muitos de seus profetas. Os profetas, ou Deus, encontrou fé na viúva de Sarepta, em Naamã, o sírio, e nos patriarcas de Israel, mas não encontrou fé propriamente no próprio Israel.
Por isso Jesus diz, então, virão muitos do Oriente e do Ocidente, crendo em Jesus como esses modelos de fé creram, e se assentarão no reinado, no banquete do reinado de Deus, tal como os demais que creem em Jesus, como o fariseu, tal como o centurião e tantos outros. Portanto, a gente tem que entender que esta fé em Jesus é uma fé também que leva a crer nas suas ações na história e na história das pessoas. Se o objetivo da fé do centurião era a cura do escravo paralítico, isso aconteceu. Se da viúva de Sarepta, no Antigo Testamento, era a alimentação e a cura do filho, assim foi. Se de Naamã a cura da lepra, assim foi. Se a fé dos patriarcas era uma geração de uma descendência que possuísse a terra, isso também aconteceu. Desse modo, esta é a fé para Mateus, a verdadeira fé, ou a fé a ser cultivada em Jesus. Jesus Cristo é o Nazareno, o cumpridor das promessas messiânicas e também aquele que restraduz a promessa mosaica para todo aquele que nele crê e que por ele entra ao reinado de Deus para banquetear-se com o próprio Deus. Terminamos aqui nossa sequência de estudos acerca do Evangelho de Mateus. Olha, tem muita coisa que poderia ser dita. Mais uma vez te peço, estude o texto explicativo, leia o texto complementar, que é muito rico e interessante, e não esqueça de fazer o exercício, que será uma pergunta aberta, a qual você vai responder, e a gente então vai corrigir. Até a próxima parte, que será o Evangelho de Lucas. Eu encontro você lá na semana que vem. Grande abraço.